Chega mais nesse movimento que a gente leva com a gente. Vem pra roda pra conversar, que a vida é leve, se sente. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É mulher, é sol, é planeta, é o trabalho, é o papel na mesa. E se quer falar, se quer ouvir, quer opinião, quer discutir. É empoderamento, é descobrimento, é a sensação de se desdobrar. É a vida cheia, a casa cheia, é o final da história. É a música, é o pé no chão, segurar na mão, é nunca ter medo de se expressar. A rotina que cansa, a menina que dança, e sobre tudo quer cantar. Many of you cry, brother, 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 left far too many of you die. We'll know we've got to find a way to bring all of it here today, yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer for all love and cock and hate. We'll know we've got to find a way to bring all love and here today, yeah. Pick and lie, mother, and pick and side. Brother, don't punish me, brother, with brutality, brother. Talk to me, brother, so you can see, brother, what's going on, 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 what's going on. Now, come on, Cider. We will go with the power. Come on, man. Whoa. Cider, SDR. Olhem para o relógio, os segundos vão passando. Preste atenção, se todos estão chegando. Na praça, na rua ou em qualquer lugar. Preste atenção, nós iremos chegar. Contigo siga em frente, contigo eu vou cantar. Desde Brasil to África. Contigo siga em frente, contigo eu vou chamar. Hey Bailey, hey Bailey. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Valeu, Fabi. Fabiana, satisfação, prazer estar no programa. Programa sobre tudo, obrigado. Cider SDR, Will de Paula, oh, no, no. Oh, what's going on? Obrigada pela introdução. O programa sobre tudo está começando. Espera um pouquinho, a gente já volta. Fica com nossos comerciais. Põe para nós rápido. 30 segundos vocês têm, pelo menos. Ah, já teve. Mas, Mara, não saiu da tela ainda. Não saiu da tela ainda. A rotina que cansa, a menina que dança, e sobre tudo quer cantar.
Check. Look. Tickety check and brought the soul back to the home team. Motown, I can't just see my team is supreme. Diana, welcome to the solar system of the forces. You running in a circle, we just chewing on your orbit. Forfeit, forget over. Heimlich maneuver. Me and my niggas will make the cut like with you. How you boost a future brighter than whatever you could imagine. Imagine the forces with you. Running the red like arachnids. Tarantula, say legged, gargantuous animal. Cause the maximum damage with my tongue and an animal. While we be focused on our salary lettuce and bring the croutons, I'm trying to have a dollar bill salad right on Obama's lawn. Let you be the pawn with my niggas playing hooky while my paper double triple like LeBron as a rookie. I'm feeling better than the veterans. I use the booth as my pulpit. I'm a reverend. On the road where you can find us, not gassed up. The shit is $4, so we avoid punks. We serving rappers like they ordered it. Till we post on blogs, post up and loitering. The story ends, Wells begins, and I flip the page. In the park shooting jumpers while others was flipping yay. No Cartiers, couple of J's and reading comics. Could've labeled me a nerd with slam bitches in the closet. Awesome. Medo de se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Olá, gente, acabamos de voltar. Eu tô com uma pessoa maravilhosa, vocês já conhecem, já é de casa. Boa noite para todo mundo. Antes eu quero agradecer as mensagens no WhatsApp, no Facebook. Beijo para todos, tá bom? Não vou falar nome que eu posso esquecer. Mas a gente está aqui com o Ritano, com o Milton Ritano, todo mundo já conhece. Ele veio falar sobre inteligência corporativa e hoje a gente vai dar continuidade. Né? Convite feito, convite aceito. Tudo bom, Ritano? Seja bem-vindo. Maravilha estar aqui de novo, muito gostoso estar aqui conversando com você e a poder ajudar também o mundo corporativo aí com mais essa ferramenta aí que a gente tem desenvolvido aí ao longo dos anos, né? Muitas pessoas perguntaram para mim, Fabi, da onde surgiu o Milton Ritano, né? Falei, gente, calma, ele não apareceu assim, né, do nada, né? Tem todo um histórico aí por trás. E aí o que é legal, todo mundo as pessoas que eu conheço que empreendem, são muitas na verdade, elas estão muito interessadas em saber um pouquinho mais das ferramentas, né? Que são 3 mais 1. Então, a palavra é sua, fala um pouquinho pra gente. Obrigado. Bom, para falar resumidamente, para que as pessoas entendam um pouco mais do trabalho, a inteligência corporativa, ela nasceu, né, da necessidade de entender como as empresas se adaptam às inovações e às mudanças de mercado. Então, eu tenho 18 anos na área de consultoria, mas nos últimos 6, 7 anos, eu venho tentando entender por que algumas empresas conseguem se adaptar a essas mudanças, principalmente focando a parte da tecnologia, né, e outras nem tanto, né, e algumas também acabam falindo. Então, nesses estudos, acabei identificando fatores que são cruciais para que a empresa tenha uma longevidade, né, para que ela se mantenha por muito tempo no mercado. E são esses fatores que eu chamo de 3 mais 1. Né? O que seriam? Né? A capacidade da empresa se reinventar, a capacidade da empresa inovar, de se superar. E esses 3 fatores em sinergia dão a capacidade da empresa se desenvolver. Por isso que eu chamo de 3 mais 1. Então vamos falar um pouquinho mais a fundo. Certo. Né? No programa anterior que você participou, a gente falou um pouquinho, só pincelou. Isso. Então acho que seria interessante todo mundo saber um pouquinho mais. Certo. Então acho que começa pela reinvenção. Então, o que acontece é assim. Primeiro vamos entender o que é inteligência corporativa. Então, as empresas inteligentes, normalmente o mercado diz que são as empresas que conseguem usar com maestria, né, o banco de dados. Então, se ela tem um banco de dados muito forte, bem amplo, que te dê bastante informações, ela consegue ser inteligente, de fato. Mas aí depende muito do gestor, né, de entender esses dados, de uma equipe entender esses dados e com esses dados a empresa pode vir ou não a ser inteligente. Os dados dão essa condição, mas não necessariamente ela será, porque os gestores podem não saberem usar os dados. Então aí eu me aprofundo. O que acontece? A reinvenção, que é o primeiro fator. Qual é a capacidade da empresa se reinventar? E note que reinventar e inovar é uma linha muito tênue de diferença uma do outro, né? Um fator do outro.
Então, a reinvenção é basicamente os profissionais, uma equipe, né, dentro de uma empresa, ter o conhecimento de todo o processo ao qual ele está inserido. Nós podemos falar de setores da empresa ou da empresa como um todo. Então, qual é a capacidade que esses profissionais têm de conhecer todo o processo e transformar esse processo continuamente de forma melhorada? Então, não estou falando de um novo produto, um novo serviço, um novo processo. Estou dizendo, dentro de uma empresa existe um processo, só que esse processo pode ser reinventado, melhorado o tempo todo. Então, qual é a capacidade da empresa com esse fator? Então, é uma reinvenção, né? A inovação. A inovação, nós podemos, dependendo do porte da empresa, dependendo da análise que for feita, nós podemos fazer uma análise da capacidade da empresa reinventar-se com relação a serviços ou produtos, inovar-se com relação a produtos ou serviços, ou inovar os seus processos. Ou seja, a empresa ela tem determinadas operações e aí uma equipe, um profissional pode criar uma nova forma de fazer aquelas operações, que não era feito daquele jeito, não havia, né, aquele formato. Ou a capacidade da empresa identificar no mercado oportunidades e inovar-se, entendeu? Então, é o segundo fator que a gente avalia. Dependendo da empresa, ou dependendo da questão, problema, né, a gente pode fazer uma análise de pequenas variáveis, assim, 12 ou 13 variáveis que já pode... Pequena, 12 ou 13, tá bom. 12 ou 13 variáveis. Eu imaginei, pequenininha. Porque é uma coisa tão abrangente que, para me dar segurança de que eu estou fazendo a análise correta, eu chego a fazer, às vezes, 40, 42 variáveis que podem, né, contribuir com a análise com relação ao porte da empresa. Mas, se for algo mais simples, 12 ou 10, 12 fatores já me dão condições de responder com uma certa segurança à empresa de que ela tem essa capacidade da reinvenção ou da inovação. Se for algo mais complexo, então aí vou colocando outras variáveis, colocando outros estudos que podem passar aí de 40, mais ou menos 42. Fazendo essas análises, aí vem a capacidade de superação, porque eu acho interessante que, por incrível que pareça, uma empresa tem a capacidade de se reinventar, tem a capacidade de inovar. Não é? Como é que não teria a capacidade de superar? Pois acredite que tem. Sabe existe como? Essa possibilidade. Existe, porque o que acontece? A superação, ela tende, basicamente, a ter um fator que na inovação e na reinvenção ela não está tão fortemente presente, que é a pressão. Você entendeu? E às vezes equipes sob pressão não conseguem agir adequadamente sob a pressão. Tem que tirar um pouco, não, né? Algumas, eu já consegui identificar em algumas empresas equipes que simplesmente travam e depende muito, às vezes, de um gestor que vá e dê um norte à equipe e tudo, e aquela equipe caminha, entendeu? Mas então, aí quando você fala de travar em um gestor, a liderança é muito importante, então, nesse ponto. Então, ela é extremamente importante, mas ela não pode ser o determinante. Eu vou te dizer, isso é um fator crucial para que a empresa seja inteligente, que o gestor não seja o determinante da inteligência da empresa. O que acontece? Detentor, né? Exatamente. É comum encontrar em empresas familiares, principalmente, que o gestor ele é a inteligência da empresa. A empresa não é inteligente, a gestão é inteligente. Na ausência dele... Então, ele não está, ou ele terá que ser substituído, a empresa cai. Por quê? A empresa como um todo não tem, né, um formato de inteligência, que é isso que eu busco nas empresas. É quando uma empresa tem uma equipe, mas vira equipe, na verdade, né? Exatamente. Se você não fizer, ninguém faz nada. Tem um ditado que diz assim, né? Toda equipe é a cara do seu chefe. Né? Ai, gente.
Então, o que acontece? Eu procuro quebrar digamos, esse paradigma, né? A equipe tem que ser, na verdade, o objetivo da empresa e não daquele chefe, entendeu? Não precisa ser nem familiar. Às vezes, uma empresa SA, uma empresa de grande porte, e que se o gestor, ele é realmente um ótimo gestor, ele tem uma capacidade enorme de gerir a equipe, a tendência é que a empresa ou aquele setor seja a inteligência do gestor e não da equipe como um todo. Tá, então vou lançar um desafio aqui então. Digamos. Né, ao vivo. Olha lá. Eu queria convidar os telespectadores, né? Porque eu sei que tem muita gente que empreende. Então, o Milton Ritano, é claro que ele vai concordar. Não, a liderança, ele já concordou. Então, eu gostaria que vocês mandassem no direct, tanto no Instagram do programa, quanto no Facebook do programa, no WhatsApp, quem gostaria de participar, né? Trazer um pouquinho da sua empresa para o Milton Ritano fazer uma consultoria. Tranquilo, faço isso com o maior prazer. Responder as perguntas, as pessoas que têm dúvidas ou que queiram trazer um case já da própria empresa, como se tornar mais inteligente, como resolver algumas coisas em relação principalmente a capacidade da empresa ter uma longa vida, né, atuante no mercado. Estou aqui à disposição. E aí, como ele falou, de 13 a 14, a 40 variáveis, né? Então, aí manda para nós, né? Ele vai selecionar a empresa e aí ele vai fazer essa pesquisa, toda essa consultoria. Sim. E aí depois você pode vir aqui conosco para o Ritano dar essa devolutiva aqui no programa. Posso oferecer mais um upgrade? Pode sim. Olha lá, hein, gente. A gente pode sortear, você escolhe o método, tudo. Eu faço uma palestra de graça dentro da empresa que quiser levar o conhecimento para a equipe sobre inteligência corporativa, Nossa. 1h30, 2 horas. Faço isso para uma das empresas que se interessarem. Perfeito. Olha, não podia ser melhor. Não podia ser melhor. Ó, então vamos lá, vamos recapitular. Entra no Insta, tá bom? É @sobretudo.programa. Entra no Facebook, Sobretudo Fabiana Silva. Entra no nosso WhatsApp, manda mensagem, fala eu quero participar com o Milton Ritano. E ele vai selecionar, vai fazer as variáveis, vai determinar se a sua empresa é inteligente, como é que está a sua gestão dentro dessa empresa. E aí você vem aqui conosco, ele dá um feedback ao vivo. Lá. Quero uma palestra. E quero uma palestra. E aí leva para sua empresa. Ritano, fechado. Amei. Gente, ele volta, porque ainda falta os fatores. Falta falar um pouco mais sobre a superação e o desenvolvimento, que é o que une as três Perfeito. fatores. Gente, é tanta informação, mas calma, dá tempo, respira. Ritano, obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Deixa de novo suas redes sociais pra gente. Deixo sim, ó. O meu e-mail é rii.intelcorp, que é a abreviação de inteligência corporativa, né? @gmail.com. E vocês podem ligar no meu WhatsApp, DDD 11, né? 961825288. Repete, okay? Ritano. 961825288, DDD 11. Perfeito, muito obrigada. Imagina. A gente já volta, gente. Fica aí, não foge não. Abraços. Perfeito, Ri, ficou fantástico. Adorei. A rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Cai fora. Yo,
Yeah, check. Look. Tickety check it, brought the soul back to the home team. Motown, I can't just see my team is supreme. Diana, welcome to the solar system of the forces. You running in a circle, we just chewing on your orbit. Forfeit, fork it over. Heimlich maneuver. Me and my niggas will make the cut like with you. How you boost a future brighter than whatever you could imagine. Imagine the forces with you. Running the rep like arachnids. Tarantula, say legged, gargantuous animal. Cause the maximum damage when I'm talking an animal. While we be focused on our salary lettuce and bring the croutons, I'm trying to have a dollar bill salad right on Obama's lawn. Let you be the pawn with my niggas playing hooky while my paper double triple like LeBron as a rookie. I'm feeling better than the veterans. I use the booth as my pulpit. I'm a reverend. On the road where you can find us, not gassed up. The shit is $4, so we avoid pumps. We serving rappers like they ordered it. Till we post on blogs, post up and loitering. The story ends where ours begins, and I flip the page. In the park shooting jumpers while others was flipping yay. No Cartiers, couple of J's and reading comics. Couldn't label me a nerd with slam bitches in the closet. Awesome. Medo de se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Boa noite. Voltamos. Rapidinho, né? Nem deu tempo de levantar. Mentira, você foi até o banheiro, voltou, foi fazer alguma coisa. E agora a gente vai começar um momento de service. Como sempre, Rodrigo Gomes aqui conosco e a Daisy, marcando presença. Mais uma mulher aqui no cenário, isso é bom. Boa noite, tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Fabi? Boa noite aos espectadores aí da nossa Eco TV e mais um programa, né, conduzido por você. Boa noite, Daisy. Boa noite, obrigada mais uma vez estar aqui, podendo conversar um pouquinho e trazer às claras as confusões do dia a dia da nossa prefeitura, da nossa base. Já que vamos esclarecer alguma coisa, me conta sobre esse adesivo. Aqui é um adesivo que a gente produziu, né? Sou Semasa, sou Santo André, pela defesa da nossa cidade, né? Pela defesa do nosso Semasa, 50 anos, né? Um cinquentenário que o Semasa completa esse ano. Então, pela defesa da nossa empresa tão querida aí, dos nossos colegas semasianos. Perfeito. Então, vamos começar com o Rodrigo, então, hoje. Rodrigo, me conta um pouquinho sobre a conjuntura. Como é que tá? Então, a conjuntura nacional teve um ato, né? No dia 15, no dia 30, né? 30. E a gente tem um acúmulo de forças bastante grandes contra essas questões do governo federal, ou seja, esses últimos cortes na educação, essa questão da reforma da Previdência, né? Inclusive, dia 14, eu acho que foi um esquenta, vamos dizer assim, né? Para o dia 14 a gente está afiado para fazer a maior paralisação, pelo menos, enfim, dos últimos anos aí, nas ruas, né? E com certeza vai ser a maior, juntando a pauta da Previdência com também setores da nossa educação, que é o setor, né, Fabi, mais importante que a gente tem de desenvolvimento de um país. Ah, perfeito. Dia 14 está aí, né? Hoje é dia 10. E sexta-feira. Falta muito pouco para as coisas começarem a acontecer. Com certeza. Sexta-feira, que você está ouvindo aí em casa, greve geral. Nós não vamos ir para o trabalho, né, por conta dessa reforma da Previdência tão cruel, tanto para os aposentados, né, que também não vai ter o reajuste do salário mínimo, enfim, mas a gente deixa para falar um pouquinho. Meu Deus do céu. Depois. Bom, aproveitando o adesivo sobre a Semasa, me fala um pouquinho sobre a Semasa. Como é que tá, Daisy? Eu falo, sim. Sexta-feira agora que passou, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal, onde teve representante da Sabesp, onde teve representantes do governo, onde teve também o superintendente do próprio Semasa. E a gente vê, assim, e o Rodrigo fez parte também lá da mesa representando os servidores, né? Enfim, nós vemos uma nuvem, assim, nebulosa, sabe? De ideias. A gente vê a entrega de uma empresa, como o Rodrigo acabou de explicar, de falar, 50 anos está fazendo, sabe? E como não tem diálogo, como não tem conversa. Se existe uma problemática, por que não chama a sociedade, a própria sociedade civil, que é o Conselho do Comugesan, que teria que estar participando, que teria que ter dado aval a esse projeto de lei, não foi chamado nenhuma vez. Então, nessa audiência pública, Fabi, a gente percebeu o quanto isso está nebuloso, o quanto isso está nefasto e sem diálogo, sabe? Quanto está sendo entregue por 40 anos, podendo renovar por mais 40 anos. Então, assim, é um absurdo. Uma empresa que é rentável, uma empresa que é importantíssima para Santo André, você sair de uma solução politicamente, sabe? Porque as eleições vão chegar, o governo do estado, a Sabesp, ela está comprando aí praticamente todos os últimos... as últimas empresas de saneamento que tem nos municípios, né? Tá pegando a água mesmo. É uma questão universal também. Hoje eu
eu assisti a um pequeno documentário dizendo que o petróleo do futuro é a água. E a gente começa a pensar nessa problemática mesmo, e de fato é isso que vai acontecer. A gente começa a ver essa disputa de água no mundo inteiro, e aí a gente percebe o que é mercantil e o que é, de fato, tem valor para a vida, sabe? E as pessoas querem só mercantilizar, não importa com o emprego, 1.200 funcionários podem ir para a rua e nada disso importa. É uma negociata que se faz sem diálogo, sem negociação e que é encaminhado assim de uma hora para outra num projeto de lei, qualquer horário do dia ou qualquer horário da noite dentro da Câmara, que foi o que aconteceu aqui em Santo André. Me fala um pouquinho sobre a campanha salarial também, Deise. Falo. Bom, a campanha salarial também está uma problemática. O governo travou as negociações. Até a última mesa que nós fomos chamados, os meninos participaram e tudo mais, ele propôs parcelar em 2 vezes o reajuste, não. A reposição da inflação. Porque não é reajuste. Às vezes a gente fala, o reajuste. Não é. É a inflação, que é a obrigação do governo. E assim, é uma obrigação que ele quer dividir em 2 vezes. Um pouco agora, um pouco o ano que vem. A perda salarial que isso gera é enorme. Então, está muito difícil. Nós fizemos uma mobilização na sexta-feira, fizemos uma passeata em volta do Paço Municipal, né, Rodrigues? Já convocamos outra agora para quarta-feira, que é quando a gente vai ter uma nova resposta. Diante dessa manifestação que a gente teve, o governo abriu essa mesa e a gente vai convocar aí para quarta-feira. Me fala um pouquinho da Previdência, então, Rodrigo, como é que tá? Claro, só complementando a informação da Deise, terça-feira, amanhã, todo mundo na Câmara Municipal, a partir das 15 horas, você munícipe que está na sua casa, você comerciante, você seja de qualquer segmento, saiba que a sua conta de água, como dito na audiência pública, Fabi, vai aumentar cerca de 40%. Então, você que mora em Santo André, são 300 mil domicílios que vão ter a água reajustada em até 40%. Compareça na Câmara Municipal, converse com o seu vereador, peça para não votar esse projeto, porque realmente é uma coisa que vai prejudicar toda a população de Santo André e a gente não precisa disso. Nós temos nossa empresa de água, nós temos nossos valorosos funcionários públicos, aí nossos colegas, o Semasa é uma empresa, não é preciso dizer que é uma empresa premiada nacional e internacionalmente, a gente não pode deixar nossa empresa sair. Então, amanhã, terça-feira, a partir das 15 horas, você está em casa, por favor, vá à Câmara, ligue para o seu vereador, cobre e deixe o nosso Semasa aqui trabalhando. E a gente, além de a gente ser contra essa entrega por conta dos empregos dos funcionários, a gente é contra por causa desse aumento absurdo que vai ter na conta de água de todo mundo de Santo André. Ou seja, quem vai pagar a conta sempre vai ser a população, né? Felizmente, nesse país, as pessoas mal administram e quem paga a conta é nós, né? Perfeito. E aí me fala um pouquinho da Previdência. Claro, dia 14, né, as centrais sindicais, todas elas marcaram a nossa paralisação geral para sexta-feira, né? Por conta da reforma da Previdência. A gente sabe que, apesar da mídia ter constantemente falado, vamos fazer, senão o país vai quebrar, não sei o quê, mas a Previdência, ela é composta por não é uma contribuição, como eu disse aqui em outras vezes, entre patrão, né, enfim, entre o empregador e o patrão, não é uma contribuição direta, né, ela tem variados impostos. 2015, a Previdência, o sistema de Previdência Social, que é composto por vários impostos, ela foi superavitária, né. A gente tem problemas na Previdência? Temos, né, nós temos que dialogar com relação a isso? Temos que dialogar. Mas essa reforma é uma reforma cruel, né? É uma reforma que visa tolir mesmo o direito de se aposentar. Imagina a Deise aqui trabalhando até os 65 anos dentro de sala de aula. Né, Deise? Então, com as crianças é uma coisa, assim, absurda. Eu, né, já tenho 10 anos aí de carreira na prefeitura, fica mais 30, né? Então, é o fim, né, gente? Não tem como considerar isso como qualquer benefício para a sociedade, né? Claro que os bancos estão loucos. O próprio Paulo Guedes, como banqueiro, está de olho na nossa Previdência para transferir para bancos, né? Então, por conta disso que a gente vai, sim, fazer essa greve geral. Todo mundo está convocado, tá? Os setores, o metrô, o trem, já colocaram que irão paralisar, os ônibus e tal. Nós, servidores públicos municipais, nós vamos paralisar também. Provavelmente a gente deva concentrar aí um ato no centro ou na estação de trem ou em algum ponto, a gente vai informar posteriormente.
mas que essa informação chegue, que os servidores municipais de Santo André já protocolou já há uma semana e nós vamos fazer parte dessa manifestação contra esse, não vou nem falar reforma, né, contra esse fim do direito a uma aposentadoria digna. A gente trabalha durante tanto tempo, todos os dias, né, a gente tem direito a uma velhice, a uma coisa, né, tranquila e não, enfim, né, Fabi, com risco de perder tudo, como o Chile está acontecendo agora, muitos velhinhos têm se suicidado, até porque perderam a aposentadoria. Nossa, complicado isso, né? Estava olhando aqui um pouquinho no celular, alguns comentários, e aí eu queria que o Rodrigo fizesse as considerações finais. Claro, bom, agradecer primeiro o espaço de sempre, aqui, deixar claro os trabalhadores que acompanhem também, a gente está toda semana, né, Fabi, esse mesmo bate-horário, né, aqui na Eco TV, né, uma TV que a gente precisa valorizar, que é da nossa região, uma TV onde a gente sempre é muito bem tratado, aqui pelos produtores, pelo pessoal da casa, então, às vezes dá vontade de assistir, é verdade, dá vontade de assistir Rede Globo, outras coisas, poxa, vamos valorizar o canal que a gente tem aqui na nossa região, né, eu estava vendo esse dia, estava passando um filme antigo, mas um filme bem legais, assim, na Eco, eu acho que é por aí. E dizer que a gente está procurando fazer o melhor nessa campanha salarial, está procurando trabalhar bastante em defesa aí da nossa empresa pública de água, né? E dizer para a população de Santo André que, enfim, a gente vai fazer de tudo para evitar essa questão aí do Semasa, da venda do Semasa, né? E convocar para todo mundo poder participar. E aí, para concluir, Fabi, quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar no Face do sindicato, Sindiservice Santo André, tá? O site é sindiservicesantandré.org, sempre tem informações relevantes lá. Quem quiser entrar em contato comigo, só digitar na barrinha lá do Facebook Rodrigo Gomes, que acha facilmente. O meu WhatsApp é 947543392, 947543392. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba não conseguindo falar, mas a gente consegue responder mensagem e tal. Então, estamos de portas abertas e sempre firmes na nossa luta. Deise? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Ah, perfeito. Gente, eu adoro quando a Deise vem, adoro quando o Meet fica mais feminino. Nada contra o Rodrigo, hein? Olha lá, hein? Mas agradeço a presença. O Momento Círio Sérgio termina agora e vamos para os nossos comerciais. Já voltamos, tá bom? Adoro quando você vem. A rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo quer cantar. Check. Look. Chickity check and brought the soul back to the home team. Motown, I can't just see my team is supreme. Diana, welcome to the solar system of the forces. You running in a circle, we just chewing on your orbit. Fork it over. Heimlich maneuver. Me and my niggas will make the cut like we you. How you boost a future brighter than whatever you could imagine. Imagine the forces with you. Running the rep like arachnids. Tarantula, say legged, gargantuous animal. Cause the maximum damage when my tongue an animal. While we be focused on our salary lettuce and bring the croutons, I'm trying to have a dollar bill salad right on Obama's lawn. Let you be the pawn with my niggas playing hooky while my paper double triple like LeBron as a rookie. I'm feeling better than the veterans. So use the booth as my pulpit. I'm a reverend.
On the road where you can find us, not gassed up. The shit is $4, so we avoid pumps. We serving rappers like they ordered it. Till we post on blogs, post up and loitering. The story ends where ours begins, and I flip the page. In the park shooting jumpers while others was flipping yay. No Cartiers, couple of J's and reading comics. Could've labeled me a nerd with slam bitches in the closet. Awesome. Semanas com essa tosse. Medo de se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo que é cantar. Olá, voltamos. Estamos no quadro Fala Sério. Ai, gente, a Erika vai me salvar. Então, programa sobre tudo está de volta. Ah, viu? Fiz direitinho. Então, voltamos. Hoje a nossa convidada, a Lara, está aqui do meu lado, né? A Lara está com uma calça jeans escura, com uma jaqueta preta e um lenço fazendo um encharpe no pescoço. E no meio nós temos a Erika Mota, não troquei o nome, nem o sobrenome. E ela está com uma saia longa preta e uma blusa verde. Uma camisetinha, né? E aí ao lado dela, o Edinho Santos, com uma calça camuflada e uma camiseta roxinha. Roxa. Isso mesmo. E aí eu queria convidar vocês para ficar com o quadro Fala Sério. Espia, acompanha. Bom, primeiramente eu quero agradecer, Lara, a sua presença aqui no programa. É um prazer bater um papo com você. Eu que agradeço o convite, Ed. Agora a gente vai começar o nosso Fala Sério. Vamos começar a nossa conversa e eu quero saber o que você faz, Lara? Como é? Fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou professora de Libras. Também eu trabalho na área artística, como o Slam do Corpo, um coletivo que eu faço parte. E eu vou resumir o que significa o Slam do Corpo. É uma batalha de poesia, de português e língua de sinais. E a sua formação, Lara? Bom, eu sou bióloga de formação, mas eu não estou trabalhando na área. Uma curiosidade, como que você começou a aprender língua de sinais? Fala um pouquinho dessa história pra gente. Interessante a sua pergunta, Ed. Eu aprendi Libras com entre 23 e 24 anos. Anterior a isso, desde pequena, eu sempre aprendi a oralizar. A minha família também oraliza, não sabe língua de sinais. A sua família é ouvinte. Você é a única surda? E agora a minha irmã sabe um pouquinho básico de Libras, começou agora também. E na faculdade, na época que eu me formei, eu não tive intérprete. Nada. Então eu tive que fazer leitura labial para poder acompanhar, um esforço para seguir. E eu nunca imaginei como seria eu percebi o quanto era cansativo acompanhar um ouvinte. Na época eu fazia, não era a minha forma, mas hoje aprendendo a língua de sinais eu percebi que a comunicação é mais leve, porque é a minha língua mesmo, então é mais fácil hoje. Interessante que você falou sobre oralizar, né? E depois você se transformou por conta da sua identidade surda. Como foi essa transição? Foi natural? Na sua faculdade, esse seu cansaço, era faculdade de biologia, né, que você fez, sim? As dificuldades, as barreiras que você teve para estudar na comunicação, ou você foi normal, oralizando? Eu fico impressionado como você conseguiu se desenvolver, formar, oralizando apenas. Claro, foi muito difícil, sim, porque eu não escutava absolutamente nada. Os ouvintes não precisavam olhar para o professor, ele abaixa a cabeça e escreve. Mas eu, quando surda, eu tinha que prestar muita atenção e fazer a leitura labial. Se eu abaixasse a cabeça para escrever, eu perdia o conteúdo. Não tinha Libras, não tinha intérprete. E o professor, quando ele não gesticulava, não articulava bem os lábios. Então eu treinava em casa, me esforçava muito mais em casa. Eu avisava os professores, por favor, falem devagar, melhor a dicção. Eu sou surda e às vezes os professores esqueciam que eu estava na sala. E aí, bom, enfim, em casa eu tinha que me esforçar o dobro. As minhas dúvidas eu guardava. E
para a faculdade particular para tirar as minhas dúvidas e bater papo com o professor antes de começar a aula. Nossa. E aí você fez pós-graduação. O que melhorou hoje comparado à época e hoje, nessa área da educação? O que melhorou? Sim, na faculdade, na época de biologia, não tive intérprete, não usava língua de sinais. E na época da pós, eu já sabia Libras. E quando eu entrei na pós, eu fiquei sentada na frente do intérprete. Foi 1000 vezes melhor. É pós do quê? A minha pós é Libras e Educação para Surdo. Que legal. Junto com o intérprete é outra realidade. É muito mais claro para ela. Você se sentiu melhor, mais confortável, Lara, nessa troca dentro da escola? Sim. Interessante. Porque antigamente as escolas, né, faculdade, lá na Bahia, Salvador, em Salvador. Então, desde pequena, morei em Salvador e morei para São Paulo. Estou aqui há 6 anos. Muito diferente a realidade de Bahia e Salvador. A acessibilidade em São Paulo, claro, falta muita acessibilidade ainda em São Paulo, mas aqui já tem bastante coisa. Em Salvador, infelizmente, ainda está se desenvolvendo, mas a luta continua. E agora eu quero saber como que você entrou no mundo da poesia, dos slams. Como que você dá aula para ouvintes de Libras? Como que é essa atuação sua? Bom, agora eu estou trabalhando como professora de Libras e trabalho no slam também. E na minha poesia, essa adaptação na língua de sinais, assim, a minha primeira língua foi a língua portuguesa, né? A primeira língua que você aprendeu foi português? Sim. Desde pequena, oralizando, então eu aprendi primeiro português. Que diferente! A minha primeira língua foi Libras e a sua português. Depois Libras. Interessante essa nossa diferença, né? E os dois são surdos, que legal. Bom, e aí eu fiz a poesia. Meu amigo Leonardo, ele é surdo também. Ele perguntou se eu queria criar uma poesia, escreveu sinalizar direto. Aí eu pensei, falei, direto não sei, melhor eu ir direto, eu primeiro pro português. Foi aí que eu percebi, porque o meu hábito era o português. E aí eu escrevi, quando eu adaptei para poesia em língua de sinais, foi um pouco difícil para mim essa adaptação. Mas agora tá tudo mais fácil, depois que eu aprendi eu já acostumei. Agora você sinaliza direto? Primeiro sinaliza, depois... Agora você consegue direto. Antes não. Era um processo, né? E também eu trabalho com as oficinas de poesia, enfim, diversas áreas. Muito legal, né? Esse processo de aprender língua de sinais, português. Agora, uma curiosidade. O que você prefere sinalizar? A poesia? Escrever ou fazer Libras? Hoje. Preferência. Libras. Identidade surda mesmo. Já. Bom, qualquer lugar que eu estiver, sempre eu quero intérprete. Pergunto se tem intérprete. Porque fica muito mais leve. Porque é a minha língua, eu sou surda, então eu exijo a minha língua, né? Quando eu descobri, infelizmente foi tarde, com 23, 24 anos, isso não teve problema, claro, mas a vida seguiu, mas eu faço questão de ter Libras. Curiosidade, sua família tem relação, eu sei que você falou que a sua família sabe pouco Libras, mas você já convidou sua família para ter contato com surdo? Eles aceitam surdo, a sua família? Sim, minha família sempre aceitou normalmente o fato de eu ser surda. Sempre junto. A minha mãe ainda não aprendeu 100%. Então, ela está acostumada sempre com o ambiente mais escuro, só para assistir televisão. Então, como meus amigos me visitam, eu falo, mãe, por favor, acende a luz, precisa. Faz parte da cultura surda, acender o ambiente aceso para sinalizar. Então, às vezes, madrugada, meus amigos vão para minha casa, minha mãe respeita a minha cultura, então isso é muito legal. E a gente conversa, ela também participa com os meus amigos, com a comunidade surda. Sua mãe participa de eventos com surdos, assim como é? Sim, algumas vezes sim. Antigamente ela participava mais, mas ela participou, sim, algumas vezes. Muito legal.
Uma curiosidade, você estava falando sobre oralizar e hoje você se transformou em professora. Você dá aula para ouvintes e tudo bem? Qual a dificuldade de dar aula para ouvinte? Como que ele se desenvolve? Muito legal o que você disse. Bom, eu fiz muitos cursos, adquiri essa técnica de como ensinar língua de sinais. Sim, me preparei antes, estratégias para ser instrutora de Libras, enfim. Me preparei, também eu tenho amigos professores de Libras, onde eu faço algumas trocas. E aí, no meu primeiro trabalho como professora de Libras... Bom, eu já era professora antes de biologia, né? Eu dava aula de ciências, já tenho experiência na área da educação. Mas de língua de sinais é muito diferente, a Libras é muito diferente. Foi um desafio para mim, mas eu consegui. Hoje, para mim, eu tô super acostumada. Quando me convidam, eu já sei como preparar. Já me adaptei. Claro, continua sendo um desafio, mas hoje para mim é mais tranquilo. E é só uma questão de se preparar antes e adaptar atividades, mas eu já estou acostumada. Consegue a comunicação, os ouvintes conseguem te acompanhar na aula. Muitos ouvintes te seguem? Sim, os ouvintes me procuram bastante, porque eu dou aula particular na minha casa, né? Então, os ouvintes me procuram bastante. Também posso ir na casa desses ouvintes, enfim. A gente combina, tanto faz pra mim. Agora tem aumentado bastante essa procura. Você acha que é importante lá nos ouvintes aprenderem língua de sinais ou também ter contato, vivência com a comunidade surda? O que você acha sobre isso? As duas coisas. A comunidade surda e aprender língua de sinais. Precisa as duas coisas juntas, porque no futuro como você vai se comunicar? Né? E também precisa transformar, né, esse mundo bilíngue. É um sonho do surdo ter um mundo bilíngue. Seria maravilhoso, né, ter esse contato, essa interação. Então, por exemplo, os ouvintes têm receio de entrar e a gente convida e eles vão aprendendo. A divulgação também, né? É importante divulgar para as pessoas te encontrarem, isso é muito importante. Muito bonito o seu trabalho, Lara. Se esforçou, oralizou e hoje está aí toda fluente na língua de sinais. Bom, continue estudando, buscando conhecimento até hoje. Vamos aproveitar esse último minuto. Manda uma dica, uma mensagem aí pra galera que tá em casa. Bom, a minha mensagem é: vocês, ouvintes, tiverem vontade, interesse em estudar Libras e aprender, procurem principalmente professores surdos, por favor. Pode me procurar. Eu dou aula particular, eu posso ir até você ir até a mim. Estou disponível, é só uma questão de marcar. Mas, por favor, procurem professores surdos. Sim, eu tenho Instagram. Sim. Meu Instagram é @LauGomes Silva. Sigam a Lara e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Lara, pela presença e até. Agradecemos a presença da Lara, da Érica e do Edinho. O programa Sobretudo daqui a pouco volta, então acompanhe nossos comerciais. Dá tempo de você sair e voltar. Até mais, gente. E se expressar, a rotina que cansa, a menina que dança e sobre tudo que é cantar. Check. Look,
Look, tickety check it, bought the soul back to the home team. Motown, I can't just see my team is supreme. Diana, welcome to the solar system of the forces. You running in a circle, we just chewing on your orbit. Forfeit, fork it over. Heimlich maneuver. Me and my niggas will make the cut like with you. How you boost a future brighter than whatever you could imagine. Imagine the forces with you. Running a rep like arachnids. Tarantula, say legged, gargantuous animal. Cause the maximum damage with my tongue and an animal. While we be focused on our salary lettuce and bring the croutons, I'm trying to have a dollar bill salad right on Obama's lawn. Let you be the pawn with my niggas playing hooky while my paper double triple like LeBron as a rookie. I'm feeling better than the veterans. I use the booth as my pulpit. I'm a reverend. On the road where you can find us, not gassed up. The shit is $4, so we avoid pumps. We serving rappers like they ordered it. Till we post on blogs, post up and loitering. The story ends where ours begins, and I flip the page. In the park shooting jumpers while others was flipping yay. No Cartiers, couple of J's and reading comics. Could've labeled me a nerd with slam bitches in the closet. Awesome. Olá, gente, voltamos e estamos no quadro Mais é Menos. Adivinha quem tá comigo já sabe de cor e salteado. Para quem espiou o Insta, já sabe quem tá aqui. Pretos Saudáveis. E tem uma Maia e o Neto aqui comigo. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Sobre Tudo. Obrigada. A Maia tá um pouquinho tímida, gente. Tá me olhando assim, tipo, ai, Fabi, socorro. Relaxa. Um pouco, também tô com frio. Relaxa, gente. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que surgiu o projeto. Quem vai me contar? Quer falar, amor? Melhor começar você. Então tá legal. Bom, Fabiana, o projeto surgiu de uma necessidade nossa, né? Então foi uma motivação pessoal, né, de prestarmos atenção à nossa saúde, né? Então, num dado momento, um olhou para o outro e a gente fez um acordo, nós fizemos um acordo de cuidarmos melhor da gente, né? Um cuidar do outro e a gente olhar e ter uma atenção maior com a nossa saúde, né? Perfeito. A gente sempre discute questões relacionadas à população negra, né? Então, a gente sempre fala sobre aspectos políticos, né? A gente fala sobre projetos culturais, né? Mas a gente fala pouco sobre a nossa saúde, né? E projetos que dão conta, né, de lidar com a saúde da população negra, né? Fala-se muito de doenças, mas não fala de como que a gente pode promover saúde, como é que a gente pode gestar a nossa saúde. E né? como é que o projeto de vocês está promovendo essa parte? Então, a partir daí, a gente criou o Pretos Saudáveis, né, que começou de uma forma tímida, né? E a gente começou com reunindo pessoas, né, e propondo práticas de atividade física e esporte, né? Começamos com os nossos amigos e isso foi aumentando, né? Num dado momento, a gente começou a pensar de uma forma diferente, né? A gente sentiu a necessidade de criar uma narrativa. Contar uma história. Isso. E de trabalhar com uma perspectiva mais focada em atingir maiores públicos, né? Então, o nosso projeto, que era pequeno e que atendia algumas pessoas, passou a ser um projeto de difusão de uma narrativa, né? E de construção de projetos. Então, nós estamos nos transformando numa hub, né? E a nossa proposta, ela foca muito em questões de inclusão, né? Acessibilidade, né? E a gente tem discutido muito a questão da cultura fitness, né? O que é saúde hoje, né? Como que a saúde é entendida pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas pretas, né? As pessoas pretas se sentem incluídas, né? No universo de saúde, de bem-estar, né? De práticas de atividade física, né? O que é essa cultura fitness, né? E quem é que ministra essas aulas? Então, essas aulas, eu organizava esses treinos, né? A gente se reuniu muito no Parque Ibirapuera. Né? O Neto, ele é o mestre de educação física e tem essa Sim. parte, e eu sou a comunicadora, né? Então eu fazia os registros, eu cuido das redes sociais, então eu cuido mais dessa parte. Aí a parte de dar aula, de criar o conteúdo para as palestras e tal, é tudo com o Neto. Sim.
E aí a gente se reunia, né, no Parque do Ibirapuera, e a gente propunha uma série de rotinas e de brincadeiras e de jogos, né. A Mai, ela começou a construir a identidade visual do Pretos Saudáveis. E junto com junto da identidade visual, a gente começou a construir a nossa narrativa, né. Isso foi ganhando uma proporção que nós não esperávamos, né. E muitas pessoas começaram a seguir a gente, né? Pessoas de bastante destaque, inclusive, né? E a gente começou a construir essas narrativas e a dialogar com esses fazedores de outras práticas, né? Então, exemplo, pessoas que trabalham com yoga, pessoas que trabalham com alimentação saudável, pessoas que trabalham com massoterapia, pessoas que trabalham com música, com basquete. E aí, como é que essas pessoas estão... Como é que está interligando tudo isso? Como é que está sendo essa dinâmica? Estamos nesse processo agora, né? Então, agora a gente está dando liga para essas narrativas todas, né? A nossa liga, basicamente, ela está no campo de discutir a cultura fitness. Então, no nosso entendimento, a gente vive hoje um momento onde saúde ela é pensada a partir de uma lógica fitness, e essa lógica fitness não inclui a população negra, porque é uma lógica de mercado. Nada contra o mercado, né? A gente, inclusive, a nossa proposta é de construir um mercado inclusivo, um mercado que seja favorável para a população negra. E aí a gente fala de black money, e aí a gente fala dos fazedores pretos e de como que a gente consegue estabelecer uma rede, né, que consiga ser acessível, que consiga gerar empregos, que consiga atender a população negra e que consiga trabalhar numa narrativa de saúde que todos sejam incluídos. Então, peraí, deixa eu entender uma coisa. Vocês tiveram uma ideia, um cuidar do outro, e aí surgiu o projeto, e esse projeto tomou proporções totalmente além, né, do que vocês haviam planejado. E agora vocês estão, como diz o Ritano, que vai falar sobre, não sei se ouviram um pouquinho a entrevista dele, inteligência corporativa. Então, eu já estou aqui linkando tudo, gente. A Mai e o Neto vão voltar semana que vem. Convite feito é convite aceito, gente. Não dá nem tempo deles pensarem. Junto com o Ritano. Então, o Ritano vai dar uma assessoria para vocês, essa parte. Eu acho que é super legal, acho que ele tem muito a agregar para vocês verem se vocês são uma empresa inteligente, né, como casal empreendedor, para que vocês possam saber se vocês já estão inovando na empresa de vocês. Pô, legal. Né? E aí eu queria que a Maioné deixasse as redes sociais, porque semana que vem eles voltam. Fica à vontade. As redes sociais é Instagram, Facebook, é Pretos Saudáveis, sem acento. E a gente tem o site também, que é www.pretosaudáveis.com.br e o e-mail pretosaudáveis@gmail.com. E aí, como a gente vai juntar 2 quadros semana que vem, vai ter muita informação aqui para eles darem para vocês, tá bom? E Ritano também junto. Voltamos lá. Fica com nossos comerciais. Rápido lá, você do pé, bem. Voltamos, adivinha quem está aqui com a gente? Bailey está aqui com a gente. E aí, acompanhado por esses músicos fantásticos. E vai falar um pouquinho do seu trabalho. Fala pra gente, né? Sim. Eu tenho... Vocês podem me encontrar nas redes sociais, @ebailey, né? EBEILLI. Tem o Will de Paula, Soul Life. Você encontra também @Will de Paula, Will com 2 L's. Isso, com 2 L's. Oficial. Aí eu tenho o Cider, SDR, que está trazendo um projeto aqui para o Brasil de 6 continentes, onde vai fazer um grande trabalho. É isso daí. Vamos envolver todos os artistas aqui do nosso
querido São Paulo. E no Brasil. dia 26, eu posso falar onde a gente vai tocar? Pode, claro. Dia 26 agora de junho, nós estaremos fazendo um som ali no Piratininga Piano Bar, a partir das 21 horas, entendeu? Na rua Wizard 149, aí de repente você pode conhecer mais sobre o nosso projeto, videoclipe. Acessa lá, E-Bailey, você vai encontrar no YouTube, nas redes sociais, tá bom, Fabiana? Perfeito, ó, tá aqui, ó. É isso aí. O presentinho entregue. Esse é o Boa Fase. Já ouvi, mas eu vou ouvir de novo, tá bom? Vou colocar no meu playlist, não esquece, gente. Tem em todas as plataformas digitais e tchau. É isso? Tchau. Gente, obrigada. Tchau. Um beijo, tchau, tchau. E vamos juntos viver, feliz em te conhecer. Todo mundo tá feliz, tá feliz. Todo mundo quer estudar, quer estudar. O professor me ensinou, o uniforme já chegou, também tem kit escolar. E a merenda é uma delícia.